Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, eu gosto bastante, que são as ferramentas da qualidade, tá? Separei algumas ferramentas legais aí para a gente discutir. Então a gente vai falar um pouco de 5S, de ciclo PDCA, de brainstorming, de análise e solução de problemas, diagrama de Pareto e espinha de peixe. Bastante informação, né? Basicamente, eu vou começar com o 5S primeiro, porque ele é uma metodologia um pouco à parte das demais. Mas para falar de 5S, a gente tem que olhar um pouco para a bagunça, né? Falou de 5S, a gente sabe que o espaço não está legal, né? Está desorganizado, está bagunçado. Então, olha esses espaços aqui. Eu peguei um escritório, tá vendo? Tudo bagunçado, um almoxarifado, tudo bagunçado, uma casa aqui toda bagunçada, né? Quando a gente está nessa situação, acontecem muitos problemas, né? A gente não consegue encontrar o que a gente precisa, a gente não acha informação, dá estresse, gera briga, ou seja, é tudo de ruim, né? Bagunça é tudo de ruim. E para isso que serve o 5S, né? É uma metodologia desenvolvida pelos japoneses para colocar a casa em ordem, né? Para colocar em ordem e não só colocar em ordem, como manter em ordem. E tem alguns benefícios do 5S que são bastante interessantes. Primeiro, qualidade de vida. Então, você não vive num ambiente assim, né, pessoal? A qualidade de vida é muito ruim, você está num ambiente sujo, né? Você não fica bem, você pode ter doenças, então é uma situação, a gente precisa ter isso em conta. Outro benefício do 5S é melhores relações humanas. Imagina a bagunça que dá. Quem mexeu isso aqui? Quem pegou isso, né? Entre outros, né? Discussões são frequentes, tem sempre aquele que está mais organizado que briga com o que está mais desorganizado. Então, assim, a gente tem muitas brigas no ambiente bagunçado, tá? Ajuda o trabalho em equipe. O trabalho de 5S, ele é um trabalho em equipe. Nós precisamos ter todas as pessoas envolvidas para que isso dê certo. Menos estresse, menos brigas. É estressante entrar num ambiente assim. Então, quando as coisas estão mais organizadas, você tem muito menos estresse. A informação é facilitada. Se você quer encontrar uma informação, como que você vai buscar essa informação numa mesa bagunçada ou num computador extremamente bagunçado? Então, quando eu aplico o 5S, eu tenho informação mais facilitada. Eu consigo reduzir desperdício. Pensa só um almoxarifado de alimentos. Quanto desperdício que tem se eu não tenho ele bem organizado. Então, isso é muito importante, né? Eu reduzo muito o desperdício. E tem outros ganhos financeiros. Eu ganho espaço fazendo uma boa organização. Eu consigo vender coisas que estão, por exemplo, há muito tempo no estoque, que não são usadas, né? Eu consigo ganhar dinheiro vendendo sucata. Então, eu tenho outros ganhos. O 5S me providencia outros ganhos financeiros também, tá? Então, muitos benefícios para a gente manter a casa em ordem. E por que eu falo 5S? Qual que é a questão? Tá? Os 5S são 5 palavras em... Elas são 5 palavras em japonês, que é Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuki. Né? O que significa esse 5S? Eles estão numa ordem. Essa é a metodologia que deve ser aplicada. Ela tem essa ordem. Primeiro a gente utiliza o Seri, que é a utilização, a seleção, descarte, classificar, organizar. Então eu vou pegar tudo aquilo que não serve dentro do meu ambiente de trabalho e vou jogar fora, né? Algumas boas práticas dizem que você tem que criar uma área de descarte para você analisar, será que eu consigo vender isso? Será que eu consigo reutilizar isso? Então, antes de você sair jogando fora, é importante você ter uma área de descarte e ir jogando fora esses elementos, colocando eles nessa área de descarte. É importante, né, ter essa área. Porém, basicamente, o primeiro passo, ele é o passo de selecionar e jogar fora. Né? Eu estou utilizando isso? Se eu não estou utilizando isso, eu tenho que dar uma disposição, eu tenho que tirar isso da minha frente, tirar da minha área de trabalho. Então, o SERI, né, ele é o pilar do descarte. A gente tem o Seiton, que é o segundo pilar, que é o pilar da organização. O que sobrou, o que eu não vou jogar fora, o que eu não vou tirar daqui, eu preciso começar a organizar. Então, será que esses itens aqui estão num bom lugar? Eu posso encontrar um outro espaço na prateleira?
Será que esses itens que eu uso pouco, eles têm que ficar em cima da mesa? Eu posso colocar eles numa gaveta? Então, eu começo a criar ordem nas coisas, né? Eu começo a etiquetar, eu começo a separar. Então, eu consigo fazer uma melhor organização do meu espaço daqueles itens que eu não vou jogar fora, tá bom? Então, esse é o segundo passo do 5S, o Seiton. O Seiso, aí é um outro patamar. Agora a gente tem que limpar, né? Vamos inspecionar e vamos limpar. Então, joguei fora, descartei, organizei e agora tem que fazer a limpeza, tá? Esse espaço que eu organizei, agora eu vou limpar, eu vou inspecionar, ver se tem alguns... Porque muitas vezes pode ter, dependendo da linha, dependendo do trabalho, pode estar com vazamento, eu posso estar com poeira, né? Alguma janela quebrada. Então, eu tenho que fazer essas inspeções, essas limpezas para poder deixar a coisa bonita, né? Deixar ela em ordem, sem nada quebrado, tá? Então, eu passo por esse terceiro passo do 5S. O quarto passo, pessoal, ele está mais relacionado à saúde e à padronização, tá? Então, eu estou preocupado, agora que eu limpei, eu tenho fontes de sujeira, eu tenho eu tenho padronizações a serem feitas, né? Eu tô pensando aí num outro nível de limpeza, um nível além, né? Eu estou higienizando o espaço, eu estou tirando, né, os contaminantes, então aí eu estou num outro patamar. E aí, já não tem mais o que fazer na área, certo? Descartei, organizei, limpei, higienizei, tá bonito, certo? É muito fácil você voltar para trás depois que você organiza algo, né? Por exemplo, um armário. Muitas vezes você vai lá, faz toda aquela limpeza no seu armário, deixa ele tudo bonitinho, limpo, organiza, mas faltou a disciplina e volta tudo para trás. Então, o quinto S, o Shitsuke, ele fala isso, ele fala da disciplina. Então, você não vai mais voltar a guardar as coisas no lugar errado, você não vai voltar as coisas para como elas eram antes. Você ter uma organização, uma rotina, para que a bagunça não volte, porque bagunça é algo que volta muito rapidamente. Então, temos o 5S, é uma explicação bem geral, a gente tem treinamentos de dias para falar disso, a gente tem treinamentos práticos disso, mas é aí uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho o 5S, tá? Vocês vão ver outras ferramentas que chama, né, que aí é o português delas, tem o 5S, tem o de olho, né, que aí é uma ferramenta brasileira do Sebrae, mas basicamente ela se alimenta do 5S, tá legal? Aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas áreas para vocês verem antes do 5S e depois do 5S. Então, olha como essa área estava desorganizada, feia, mal cuidada. E a gente olha para cá, ó, todas as escadas aqui bem organizadas, os pallets corretamente, as áreas demarcadas do incêndio, né, quadros de informação, outro lugar, né, muito melhor. Aqui um outro exemplo de uma área, né, de limpeza que estava toda desorganizada. Aqui bem melhorados, os itens, né, os itens que são utilizados para limpeza agora estão todos bonitinhos, bem separados, com as suas áreas devidas. Então é muito mais fácil trabalhar num lugar organizado, tá bom? Então, explicação bem básica sobre 5S, mas eu acredito que tenha passado alguma coisa para vocês, tá legal? E agora a gente vai entrar num ponto que é bem interessante, que é a análise e solução de problemas, tá? Pessoal, MASP, PDCA, vocês vão ouvir bastante isso dentro da área da qualidade, são metodologias para eu resolver um problema, eu melhorar uma situação, tá? Se vocês forem olhar, o PDCA e o MASP, eles têm passos que são muito similares, né? O PDCA, planejar, executar, checar e agir. Então, eu primeiro tenho que planejar as coisas, o que eu vou fazer, para depois executar elas. Eu vejo se o que eu executei está de acordo, né? Eu analiso através de indicadores e eu ajo, né? Eu corrijo ou padronizo uma situação se ela deu certo, tá? O MASP, ele trabalha da mesma maneira que o PDCA. Então, só que a fase de planejar, ele divide em mais etapas. Então, por exemplo, o meu planejamento, ele vai identificar um problema, vai observar o problema, vai analisar um problema, vai elaborar o plano de ação. O executar vai fazer o plano de ação, o checar vai ver a conformidade ou não, e o agir, ele vai padronizar o processo, tá? Se deu tudo certo, padroniza e o problema não volta. Então, olha só que interessante, né, essa ferramenta. Ela fica um pouco complexa de explicar sem um exemplo um pouco prático. Então, eu pensei
num exemplo simples que é na sala de aula, tá? O primeiro passo, vamos pensar num problema, tá? Um problema que muitos alunos têm, que são as notas do boletim. Tá? Esse é um grande problema. Eu peguei aqui um exemplo de um aluno, vocês veem que ele está com várias notas em vermelho, então eu identifiquei um problema. Vocês percebem? Esse é o primeiro passo. E aí exige que seu olho seja treinado, isso a gente pensa numa linha de produção, né? Mas assim, exige uma capacidade de ver os problemas. Nem sempre eles estão muito claros. Fala, puxa vida, isso aqui é um problema, isso tem que ser resolvido, né? Nesse caso, o problema está bem óbvio, é um boletim vermelho, está bem claro ali, mas eu identifiquei esse problema e ele precisa ser resolvido, tá? Uma segunda fase é uma observação desse problema, né? Identifiquei que o boletim tem várias notas em vermelho. Agora, eu vou começar a observar, tá? Tem alguma coisa no local que está acontecendo, né? Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma entrevista com as pessoas, vou observar sem julgar, ok, tem um problema, né? Então eu vou, né, ficar bravo, vou ficar incomodado. Não, eu tenho que observar sem julgar, eu tenho que olhar, olha, ok, tem um problema, eu tenho que resolver esse problema, tá? E procurar padrões. O que são os padrões? Aqui um exemplo, né? Ou seja, olha só, todas as notas de matemática estão ruins, tá? Ah, ok, tem notas ruins de história, uma de português, mas percebam que as piores notas são de matemática e as piores notas são de física, né? Então, ó, a gente começa a observar alguns padrões. Então, tudo isso faz parte de observar o problema, entrevistar as pessoas, fazer pesquisas, conversar e sem julgar, porque a primeira coisa que atrapalha numa análise de problemas é você começar a julgar e tentar procurar culpados, porque as pessoas vão tentar esconder o problema de você, tá? Então, a segunda etapa é observar bem esse problema. A terceira, pessoal, é analisar o problema, tá? Então, eu tenho que entender, conversar com, né, conversar com as pessoas que estão envolvidas no problema e analisar, entender do que se trata, né? Isso muitas vezes é uma conversa, tá? E aí a gente vai analisar e vai tentar ver por que isso está acontecendo. Então, é interessante, a primeira coisa, a gente ter o problema bem claro, escrever o problema. Então, eu coloquei aqui, o meu problema é notas baixas em física e matemática. Tá? Então, olha só, o problema está claro, está bem definido, é esse. Então, posso colocar um problema, vazamento na linha de cerveja. Tá? É um problema, está claro, está definido. Então, eu escrevo o problema que eu quero resolver. Porque a chance das pessoas tentarem resolver vários problemas ao mesmo tempo é muito grande. Então, eu escrevo esse problema e falo, não, olha, eu não vou tratar de outros problemas, eu quero resolver notas baixas em física e matemática. Ah, mas as notas de história estão ruins também, vamos resolver isso. Não, vamos focar em um problema. Então, essa é uma característica dessas ferramentas de qualidade. A gente tem que escolher um problema para poder analisar ele, tá bom? Uma vez que eu analiso o problema, eu posso começar a dar causas para ele. Então, a gente definiu o problema, notas baixas em física e matemática, certo? E aí eu faço um que a gente fala que é o toroide parpite, ou a gente pode chamar também de brainstorming, que é o nome em inglês, né? Que é a tempestade cerebral, né? Ou chuva de ideias. A gente tenta pensar no problema e ver quais são as possíveis causas. Nesse momento, é legal você ter uma equipe que entenda do problema. É legal você ter uma equipe que não tenha nada a ver com o problema, porque ela vai surgir com umas causas que são absurdas, mas que às vezes fazem sentido. Então é importante você ter uma equipe muito variada para identificar as causas desse problema. Nesse caso, eu sugeri uma família. Né? A família toda está discutindo, né, está conversando para poder chegar na raiz do problema. Então, notas baixas em física e matemática. Tá? Quais são as causas para essas notas? Então, e outra coisa, pessoal, nesse momento, eu até coloquei uma figurinha aqui, a chance de ter uma briga é muito grande, porque um tenta empurrar para o outro, né? Ah, a causa do problema é o seu departamento. Ah, a causa do problema é essa. Não, a causa do problema é fulano que não está fazendo o trabalho dele direito. E aí começa aquela acusação de um jogar para o outro, tá? Uma análise de um toró de ideias, toró de parpite, ele tem que ser uma conversa, tá? E as pessoas têm que levantar causas de uma maneira muito respeitosa para poder explicar por que esse problema está acontecendo. Então, recapitulando, nossos problemas são notas baixas em física e matemática. Vamos imaginar que essa família se reuniu e começou a conversar, né? Uma tia foi lá e falou, ah, isso aí é TDA, transtorno de déficit de atenção.
né? Tem sempre aquela tia que joga a culpa no TDA. Legal, é a ideia dela, eu posso discordar, não gostei da sua ideia, tia, vou riscar ela? Não, eu coloco isso, eu anoto isso, né? Eu respeito, beleza, sua sugestão foi essa. Então você acha que esse aluno tem TDA, tem transtorno de déficit de atenção? Beleza, eu vou anotar, tá bom? Ah, aí foi lá uma pessoa que estava, né, o próprio aluno falou, ah, pai, mas olha, eu não tenho internet também, a minha internet está muito ruim, isso atrapalha na aula, não consigo acompanhar o professor por causa do não sei o quê, pandemia, eu preciso de internet, tá ruim a internet. Então, assim, é um problema, pode ser uma das causas das notas baixas, eu anoto internet, tá? Ah, aí chega a irmã e ela já chuta o balde, ela fala, mas essa casa é uma bagunça, todo dia tá todo mundo gritando, fica difícil estudar mesmo, então ela tá falando do ambiente da casa é ruim para estudar e pode estar causando notas ruins. Também, podemos anotar. Professor. Ah, o professor não está sabendo explicar, eu não estou conseguindo entender o professor, também pode ser um problema, né? Também pode ser uma das causas do problema, a gente anota. Não aprendeu o conteúdo anterior. Olha, eu tô aqui, que passou desde a 7ª série, eu tô na 8ª série, desde a 7ª série eu não entendi um conteúdo, e esse conteúdo tá me ferrando a 8ª série inteira. Isso acontece muito, né? Então, o fato de eu não ter aprendido um conteúdo anterior está fazendo com que minhas notas sejam ruins, tá bom? E olha só que isso também está acontecendo em física, né? Preguiça, né? Aí sempre tem aquele lá, essa criança é preguiçosa. Podemos anotar também, preguiça. Sem material adequado, tá faltando, né? Tá faltando os materiais específicos para aula de matemática. Eu posso anotar. Essa criança passa fome, não está comendo direito. Ninguém consegue estudar sem comida, né? Às vezes ela não está se alimentando bem, pode ser uma causa? Pode. Ah, os amiguinhos, né? A mãe fala, os amiguinhos que ele está saindo aí, todo mundo já ouviu essa, os amiguinhos que ele está saindo, não está ajudando ele, não estudam, não sei o quê. Beleza, anota os amiguinhos. Os critérios do professor, muitas vezes algum professor ele pode ser mais criterioso que outro. Um fala assim, tá aí sua nota 10, seja feliz. E outro professor pode ser mais criterioso? Pode. A gente anota. E às vezes a pessoa está cansada mesmo, né? Está estudando muito, essa coisa de pandemia, está ruim, ele, né, não está conseguindo dar conta de tudo, está cansado. Então, olha só, numa boa conversa, a gente conseguiu levantar aí 11 pontos, 11 possíveis problemas para as notas estarem ruins, tá? E aí a gente chega, depois da tempestade de ideias, a gente vai para a espinha de peixe, tá? Absor, o que é a espinha de peixe? Tá vendo que é muito parecido com um peixinho mesmo, né? A cabecinha aqui, e aí são as escamas, né? São 6 áreas. Basicamente, espinha de peixe, pessoal, é uma maneira da gente organizar os problemas para não ficar essa nuvem bagunçada que a gente viu aqui. Então, eu organizo meus problemas em 6 áreas. Eu organizo meu problema em mão de obra ou pessoas. Então, tudo que for relacionado a pessoas, eu consigo organizar ele em materiais, em medida. Então, será que a medida que eu estou, né, fazendo... Quando eu falar medida, pensa assim, pode ser instrumentos de medição, né, formas de medir, tá bom? Meio ambiente pode ser também algo que impacte. Máquina ou equipamento pode ser algo que impacte. E método. Então, essa espinha de peixe, né, ou a gente chama também de Ishikawa, foi uma maneira para a gente que se encontrou, que os japoneses encontraram para organizar melhor as causas e ficar mais fácil. Vocês vão ver como vai ficar mais bonito. Então, eu vou lá na cabeça, escrevo notas baixas em física e matemática. Escrevi o meu problema na cabeça da espinha de peixe. E agora eu vou começar a organizar aqueles pontos. Então, olha só. TDA, preguiça e cansaço. Tudo isso está relacionado a pessoas. Viu como ficou mais organizado? Então, está relacionado à pessoa do aluno. Então, eu vou lá e coloco em mão de obra pessoas, tá? Materiais, coisas do dia a dia. Então, internet é material, né? Fome sem comida, a pessoa que não tem comida é material. Então, interessante, né? Eu consegui linkar aí 2 causas na espinha do material. Medida, critérios do professor. Então, esse professor é mais criterioso, menos criterioso. Então, é classificado em medidas. No meio ambiente, pessoal, meio ambiente, tudo aquilo que está ao redor da pessoa. Então, eu posso colocar o ambiente, posso colocar os amiguinhos, né? Então, isso é relacionado ao ambiente, tá bom? Outra tratativa. Máquinas e equipamentos, eu coloquei aqui sem material adequado, pensando que esse material pode ser uma calculadora, algo mais, né, algo mais robusto, até um próprio computador.
né? E método do professor ou não aprender o conteúdo anterior. Então, esses dois itens a gente pode colocar no método, tá bom? Olha só como ficou bem mais organizado as nossas causas de problemas. E aí a gente começa a riscar, tá? Como que eu posso fazer isso? Lembra sempre, eu posso atacar as 11 causas de uma vez, tá? Só que muitas vezes eu não tenho nem dinheiro, nem energia, nem tempo para atacar todas as causas de uma vez. Então nós temos que escolher as causas que são as principais para o problema, tá? E aí é um outro processo, eu não vou entrar nele, mas a gente pode fazer uma análise GUT, a gente pode fazer diversas análises para dessas 11 causas, quais são as causas principais das notas baixas em física, tá? Então, nesse caso aqui, pode ser só uma conversa, né? Existem outras ferramentas, mas a gente pode olhar essas causas e falar, não, algumas causas eu vou escolher como sendo principais, tá legal? TDA, tá? Será que é TDA? Vamos pensar, né? Esse aluno até agora ele está tirando boas notas, né? Não é um aluno muito, né? Ou seja, sei lá, não é uma pessoa que está correndo demais, ela não tá, não tem nenhum problema aparente, você vai falar, não é TDA, posso tirar TDA. Preguiça, aí você vai ver as outras notas do aluno tão boas, né? As matérias que ele gosta, não sei, não parece preguiça, né? Cansado, pode ser, separa, né? Ah, faltou internet, fome, não, comida tem em casa, né? Então, olha só, eu vou olhando cada uma dessas causas e vou cortando, eu vou discutindo para chegar nas causas principais. Para esse Ishikawa, eu selecionei 3 causas que eu acredito que são as principais. E aí a gente vai para o plano de ação, tá? Então, quais são as 3 causas que eu elenquei como sendo principais para esse problema? O aluno está cansado, ele não aprendeu o conteúdo anterior e está sem material adequado, tá bom? Então, na hora de elaborar o plano de ação, eu coloco as causas aqui no começo do problema, tá vendo? Por quê? As causas principais, tá? E aí eu vou escrever o que eu tenho que fazer para resolver isso, quem tem que fazer para resolver isso, quando eu vou fazer, porque eu tenho que dar prazo, onde que eu vou fazer essa tarefa, quanto que isso vai me custar e o como, que é o passo a passo. Então, um bom plano de ação, pessoal, ele envolve essas 6, né, essas 7 características, tá bom? Parece bem complicado, mas olha só, por isso que eu estava comentando com vocês. Pensa se a gente fosse fazer um plano de ação para as 11 causas. Olha o trabalho que isso ia dar. Então a gente escolhe as causas principais e depois monta um plano de ação, tá bom? E um plano de ação, por exemplo, cansado, o que ele pode fazer? Né? Tem que começar a dormir mais cedo, diminuir as tarefas dele, né? Sair de uma das aulas que ele está acostumado, uma das aulas que ele está fazendo extra, sei lá, jogar menos futebol, não sei. Posso sair várias atividades aqui, né? Que alguém vai ter que realizar até um determinado tempo, num local, e algumas vão custar algo. Por exemplo, o material adequado. Pode ser que eu tenha que comprar materiais, então vai ter um custo. Aqui, enquanto, eu vou colocar o custo e o como, as etapas bonitinho do que tem que ser feito, tá bom? E aí, galera, uma vez que você planejou o plano de ação, não tem segredo, é executar, né? Tem que ser feito, tá bom? Eu gosto desse vídeo aqui, toda vez que vocês estiverem procrastinando algo, assista esse vídeo, é muito interessante. Pessoal, um plano de ação, uma vez que está planejado, tem que ser executado, tá bom? Porque senão não faz sentido, né? A gente foi lá, fez todo o planejamento. Vocês imaginam como isso é comum nas empresas? Você faz todo um plano bonito, o plano está lá lindo, maravilhoso, mas na hora de executar, ninguém executa. Então é importante executar esse plano, tá bom? Depois de um tempo, a gente tem que verificar a conformidade. Então, depois que eu executei o plano, minhas notas melhoraram ou minhas notas pioraram? Tá? Esse C é muito importante, esse checar a conformidade é muito importante, para depois a gente padronizar o processo ou concluir o processo. Tá? Padronizar o processo / concluir o processo é o seguinte, funcionou, legal, agora eu criei metodologias, criei estratégias para que eu não volte a tirar notas ruins em matemática ou em física, né? Padronizei. Mas esse A também, ele pode ser um agir, ops, a nota não melhorou. Então eu tenho que voltar de novo para a mesa, fazer uma nova tempestade de ideias,
fazer um novo diagrama de Chikawa, né? Posso aproveitar o anterior, mas fazer um novo diagrama de Chikawa para ver se eu não deixei alguma causa para trás, porque não resolveu o problema, tá? E isso também acontece. Muitas vezes você faz um plano de ação, você vai lá e o número não melhora. Aí você tem que ir lá de novo. Isso acontece de duas coisas. Ou você não achou a causa correta, ou você não executou o plano corretamente. Tá legal? E é isso. Olha, passamos por muitas ferramentas de qualidade. Assim, é um exemplo simples, né, pessoal? Mas ele pode ser aplicado em diversos lugares, em diversos momentos na empresa de vocês. Então, assim, é importante identificar o problema para depois você, né, observar ele, né, identificar as causas raízes, montar um plano de ação, executar esse plano, checar se deu tudo certo e se deu tudo certo, você age, né, você padroniza e se não deu tudo certo, volta para a mesa de planejamento, tá? Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu queria agradecer mais uma vez por essa aula e nós nos encontramos em muito breve. Muito obrigado, um grande abraço.